Oi gente, eu sou Helene Ciprim. Vamos continuar a leitura de Sua Realidade Imortal, de Gary Renard. Eu só falei do início, né? Introdução. E agora eu vou ler o prólogo, que eu acho que é a parte mais legal, e a gente vai começar a primeira parte. Eu não vou parar por capítulos, porque esse livro, são capítulos muito longos, então a gente vai lendo linearmente. Mas o prólogo é fantástico e começa assim. Por volta de 1880, havia um rico rancheiro que vivia no Texas. Ele não era um cara muito espiritualista, mas era muito bom em manifestar abundância, fazendo com que alguns de seus vizinhos suspeitassem que as duas coisas não estavam necessariamente ligadas. Ele afirmava ser cristão, mas suas atitudes no mundo tornavam sua declaração duvidosa. Um dia, um pobre fazendeiro que não tinha comida, entrou de forma sorrateira nas terras do rico fazendeiro e roubou uma das galinhas dele, para que sua família pudesse comer. Ele foi pego por um dos empregados do rancho e levado ao rancheiro. Havia muitas coisas que o rancheiro poderia ter dito, mas tudo o que ele falou foi: enforque-o. Isso vai ensinar uma lição a ele. Alguns anos mais tarde, um homem do México estava atravessando as terras do rancheiro. Ele era muito pobre e esperava encontrar uma nova vida. O que ele encontrou foram os homens do rancheiro, que o levaram até seu patrão. Depois de examinar o intruso, tudo o que o rancheiro disse foi: enforque-o. Isso vai ensinar uma lição a ele. Houve muitos episódios como esse na vida do rico rancheiro, nos quais ele nunca parou para se colocar no lugar das outras pessoas, mas simplesmente reagia com raiva e julgamento e as condenava, em geral, concluindo com a frase: enforque-o. Isso vai ensinar uma lição a ele. Uma noite, o corpo do rancheiro morreu e ele se viu subindo em direção aos portões perolados do céu. O rancheiro esperava que ninguém o reconhecesse e talvez assim ele pudesse apenas entrar. Mas logo antes de chegar no portão, São Pedro entrou na frente dele e disse: espere um minuto, Jesus quer falar com você. Nesse momento, o rancheiro ficou muito preocupado. Ele se lembrou de algumas das coisas que tinha feito em sua vida. E ali estava ele, a ponto de ser julgado pelo próprio Jesus. De repente, o rancheiro estava tremendo como vara verde. Jesus apareceu, andou devagar até o rancheiro, olhou direto em seus olhos e depois disse para São Pedro: perdoe-o. Isso vai ensinar uma lição a ele. Eu acho que eu não preciso nem continuar falando nada. Esse livro é sobre perdão, e é isso mesmo. E a gente vai para o capítulo 1 e começa assim: Artem e Purchá, quem não conhece, eles deveria escutar o livro que eu li, que é O Desaparecimento do Universo, ou lê-lo. Gente, é 25 anos de trabalho com o 100 que a gente ganha. E pode ter certeza, são vidas e vidas de terapias. Então vamos lá. Artem e Purchá. No entanto, um bom tradutor, embora tenha que alterar a forma do que traduz, nunca muda o significado. De fato, todo o seu propósito é mudar a forma de tal modo que se mantenha o significado original. Nos 2 anos desde que havia visto Artem e Purchá pela última vez, minha vida tinha sido virada de cabeça para baixo, e eu não sabia que isso era só o começo. Não tinha certeza se meus amigos mestres ascensionados, que apareceram para mim, saídos do lugar nenhum, como corpos de aparência muito real, voltariam um dia. Na verdade, a última pergunta que fiz a eles foi: vou vê-los outra vez? Ao que Artem respondeu: isso fica por conta do Espírito Santo, querido irmão. Você deveria falar com ele a respeito, assim como sobre tudo mais. Falei mesmo com o Espírito Santo e o ouvi. Usei o método da oração verdadeira que Artem e Purchá haviam me ensinado e que, na verdade, era uma forma de meditação e união com Deus. Um benefício secundário disso era a inspiração, uma maneira de receber orientação através da mente, em relação ao que eu deveria fazer ou quais decisões deveria tomar. Na última vez em que Artem e Purchá partiram, ouvi suas vozes combinadas em uma, como a voz do Espírito Santo. Isso me lembrou de uma experiência anterior pela qual passei, de ouvir a voz de Jesus, a quem meus professores em geral se referiam simplesmente como Jota. Refletindo sobre a diferença entre a voz de Jota e das outras pessoas, não pude deixar de pensar sobre Brian Wilson, dos Beach Boys. Como músico e admirador de Wilson, eu sabia que ele nunca tinha ouvido sua própria música em estéreo,
porque era surdo de um ouvido. Assim, só ouvia parte dela. Quando ouvi a voz de Jota, foi como se estivesse ouvindo em estéreo pela primeira vez. Faltava algo a cada voz que ouvi antes disso, mas a voz de Jota era plena, inteira e completa. Assim como Wilson com certeza teria ficado espantado com a gama completa de sons de sua própria música maravilhosa, fiquei espantado ouvindo a gama completa de sons da voz de Jota, sabendo que, na realidade, era minha própria voz, a voz que fala por Deus. Também foi assim que soou a voz conjunta de Artem e Purchá, e aquilo permaneceu comigo. Agora eu podia ouvi-la de forma ainda mais clara, e a orientação que recebi não me deixou na mão. Ela nem sempre se encaixava de forma perfeita no que eu imaginava, mas sempre parecia funcionar de alguma maneira que fosse melhor para todos, não apenas para mim. Na verdade, essa era a marca distintiva da orientação do Espírito Santo. Ele podia ver tudo, enquanto eu podia ver apenas uma pequena parte. Assim, a orientação do Espírito Santo era boa para todos. Às vezes, isso era irritante. Eu queria o que era bom para mim, e queria naquele momento. Entretanto, tinha que admitir que, em retrospecto, minhas ideias teriam falhado e as do Espírito Santo funcionaram. Além disso, o Espírito Santo já sabia tudo o que ia acontecer e eu não. Então, qual julgamento tinha a probabilidade de ser mais confiável? Eu estava determinado a ouvir e, em geral, tinha sucesso. Ele sempre coloca frasezinhas em quadradinhos e eu vou colocar ela aqui para você. Ó. Ele podia ver tudo enquanto eu podia ver apenas uma pequena parte. Assim, a orientação do Espírito Santo era boa para todos. Esse era o quadradinho. E tem uma nota aqui. Nota, o Espírito Santo, sendo um e completo, não é masculino nem feminino, o que é um conceito de separação com os opostos resultantes que refletem a separação, ao invés da unicidade. A palavra correta para descrever o Espírito Santo seria it em inglês. No entanto, para propósitos artísticos, Artem e Purchá usaram ele, e assim também usarei. É preciso entender que isso é uma metáfora, que não deve ser vista de forma literal ou séria. Se alguém preferir chamar o Espírito Santo de ela, na minha forma de ver, tem todo o direito de fazê-lo. Mas isso não seria mais exato do que usar o pronome ele. A gente vai parar por aqui e espero que vocês entendam que, na verdade, não é o sexo, né? Não importa, isso realmente é uma metáfora. E lembrando que feminino e masculino são polaridades. Quem também quer entender mais sobre isso, eu li o livro O Kybalion e fala muito sobre polaridades. Então, gente, essa é a primeira parte que a gente começou. O prólogo já diz tudo sobre esse livro. Ele é fantástico e vai te ajudar a perdoar ainda mais. Um beijo no coração de todos.